Onde que é o plano zero? E aqui é dilatação. E aí eu vou pôr. Primeira linha é a linha de quê? De agora. A segunda linha? De ação. E de ação. E aqui, então, começa em horas, né? Aí vem 0, 1, 2, 3, não é? Você quer fazer aqui esse caso clínico? Como é que está aqui? Paciente com 24 anos, para, casado, natural, procedente do campo de Campo Grande, Minas Gerais, gesta 4 para 4. 2 óbitos fetais, ambos com 24 semanas e 2 abortos com 8 e 12 semanas, respectivamente. Foi atendida na ginecologia da HG no dia 20, tá? Às 8 horas, com idade gestacional de 32 semanas, segundo o ultrassom do primeiro trimestre. A paciente deu entrada com pressão arterial de 14/10, então já está prematuro e está com uma DEG leve. Edema generalizado, dores articulares, intolerância à luz, com diagnóstico de pré-eclâmpsia e síndrome nefrótica. Nessa gestação apresenta ainda anticorpos anticardiolipina e IgG reagente. Lembra que eu falei que a síndrome de anticorpo antifosfolipídio lúpico, que é uma das causas de abortamento habitual. Que a paciente, ela, como se ela desenvolvesse anticorpos contra a gravidez, vamos dizer assim. Então ela forma coágulos, ela forma trombose nos vasos placentários e impede que a gravidez vá adiante. Como que se resolve isso aí? Utilizando antiagregante plaquetário, no caso, os anticoagulantes, como o Clexane, tá? Que é a enoxaparina. Estava em bom estado geral e nutricional, normocorada, cianótica, nictérica, sem linfonodos palpáveis, febril, eupneica, ausculta cardiopulmonar, sem alterações com abdômen globoso. A altura uterina de 30 centímetros. Ela com 32 semanas e a altura uterina de 30 centímetros está compatível. Batimento cardíaco fetal 152, tá bom? Dinâmica uterina, ela está com uma contração a cada 10 minutos, ok? O colo está dilatado para 2 centímetros. Então, ela está na fase o quê? Ela não está na fase ativa, ela está na fase passiva, porque ela está com uma contração e colo de 2 centímetros. Bolsa íntegra e apresentação cefálica. Os exames de entrada apresentavam hemograma sem alteração, valores normais para sódio, potássio, ácido úrico, bilirrubina total e frações, TGO, TGP e glicose. Ou seja, ela tinha uma pressão alta, mas não tinha alterações laboratoriais da pré-eclâmpsia, tá? VDRL 1/4. VDRL 1/4 significa sífilis? Já teve, só tem uma IgM, né? VDRL 1/4 significa que ela tem uma sorologia para sífilis, que pode falar a favor de uma sífilis tratada, tá certo? Ou o VDRL também não é específico para sífilis, ela pode ter uma outra infecção que está dando VDRL positivo. Para que eu confirme sífilis, eu tenho que solicitar o FTABS, que é específico. E aí que tem FTABS negativo. Então essa paciente, ou ela já teve sífilis, ou teve alguma infecção, e esse título de 1/4, tranquilo, sem problema, tá? Valores alterados de creatinina e ureia, IAS e proteinúria de 1 cruz em 4. Significa que ela começou a aumentar a pressão dela arterial, essa pressão arterial começa a alterar a filtração glomerular dela, e ela começa a perder proteína, né? Então, mas é uma proteína leve, de 1/4. Ultrassom obstetral, feto único, vivo, idade gestacional de 32 semanas, CTB, feto ativo e reativo, ou seja, ele está mexendo, e quando eu faço o teste da buzina com ele, ele reage. E como é que é a reação do feto no estímulo sonoro, chamado TESS, que é teste do estímulo sonoro? Eu dou uma buzinada no feto, a mãe está lá deitada, eu chego na barriga dela e dou uma buzinada, o feto faz o quê? Para eu falar que ele está reativo. Ativo é quando o feto está mexendo, eu sei que ele está mexendo. Como é que ele está reativo? Reativo, gente, se eu buzino, o feto vai assustar. Se ele assusta, ele mexe. Então tem que ter movimentos fetais presentes. E se o feto tem boas condições cardíacas e de oxigenação, ele dispara o coração, porque ele tem liberação de adrenalina. Então se o coração dispara e mantém esse aumento da frequência acima de 15 batimentos por minuto durante mais de 15 segundos, esse feto está um feto reativo. E depois, então a hora que eu
Faça o estímulo, ele acelera, ele assusta. Quando ele assusta, o coração dele dispara, mantém-se disparado pelo menos durante 15 segundos e depois cai. Os batimentos voltam ao normal. Esse é um feto reativo. Tá? Tá com o ILA de 7. O ILA normal é de 8 a 19. Tá? Vocês vão achar lugar dizendo que é 18 e vocês vão achar lugar dizendo que é até 21. Então, geralmente, de 8 a 19. Não. Vocês vão achar De 8 a 18. tá? Às vezes você pode pôr 18 para ficar mais fácil de gravar. Isso aqui não vai oscilar tanto. 18, 19 não vai mudar. O ILA de 7, ele está com uma diminuição leve. O ILA de... Ó, então vou pôr aqui para vocês. Vocês aprenderam com 18. Eu falaria para vocês 19. Mas vocês aprenderam 18. Acima de 18 está com o quê? Oligodraminia. Abaixo de 8 está o quê? Oligodraminia. De 8 a 5, essa oligodraminia ela tem que ser dividida. Porque a oligodraminia fica muito vago. Você está com a oligodraminia, mas está muito, está pouco, como é que está? Então, de 8 até 5, ele está com diminuição leve. De 5 até 3, uma diminuição moderada. E de menor do que 3, uma diminuição grave ou severa. Tá? Qual que é o risco disso aqui, de uma diminuição grave de líquido amniótico? O primeiro risco chama... Esse é um risco presente. O risco... O feto com o ILA menor que 3, ele tem compressão funicular. Ele diminui tanto o líquido que comprime o cordão umbilical. E aí o feto faz uma hipóxia e morre. Tá? Então, agora o feto com pouco líquido, ele pode, se ele tiver pouco líquido desde o começo da gravidez, ele vai para uma hipoplasia pulmonar. Porque ele não tem espaço lá dentro para ele crescer e o líquido não passa pelo pulmão também. Então, aí ele vai fazer uma hipoplasia pulmonar. O que acontece? Quando ele nasce, o pulmão dele não está pronto para ele poder respirar. Então, esse feto vai ter dificuldade. Tá? Líquido amniótico diminuído desde que não seja perca, ou seja, desde que não seja amniorrex. No caso dela foi, né? Aqui eu não vi, ele não falou que perdeu água, falou? Até agora eu não li aqui não, deu só que tinha um ILA de 7. ILA de 7, se ela tem um ILA diminuído e que não tem história de perda de líquido transvaginal, ou seja, é porque o líquido está diminuído mesmo, tá? Se ela perdeu o líquido e o ILA está diminuído é porque a bolsa rompeu, tá? Então, se ela não tiver amniorrex e tiver o ILA diminuído, significa que o líquido diminuiu. Se o líquido diminuiu, isso fala a favor de sofrimento fetal crônico ou agudo. Quem dá mais? 50% de chance. Agora? Mas vamos supor, vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos para ficar mais evidente para vocês. Ela está com ILA de 5. É um sofrimento. E ela não perdeu água, tá? Ela não rompeu a bolsa. Por isso que o ILA está diminuído. Porque o ILA pode estar diminuído, ele diminui sozinho, ou quando rompe a bolsa. Quando rompe a bolsa é por bolsa rota. Estamos falando diante de uma paciente que não perdeu o líquido, a bolsa não rompeu. O líquido está diminuído por conta própria. Está com ILA de 5. Eu quero saber se esse sofrimento, ele é um sofrimento agudo ou ele é crônico? Crônico. Por quê? Porque não teve perda. Sempre foi diminuído. Não é por causa disso. Você acertou, mas não acertou. Acertou a primeira parte. Porque Ele é tá com crônico. problema renal, alguma coisa, né? O feto, por exemplo, na hipertensão é muito comum isso aí, porque com o aumento da hipertensão, com a hipertensão, começa o quê? A placenta a sofrer. Então, o sangue vai receber mais resistência para passar pela placenta, certo? Se ele tem mais resistência, vai chegar menos sangue para esse feto. Se chega menos sangue para esse feto, ele é uma coisa que se nós tomarmos menos água, nós vamos urinar menos, não vamos? O feto chegando menos sangue para ele, ele começa a urinar menos. Se ele urina menos, o líquido diminui. Então é um sofrimento fetal crônico, por diminuição da filtração renal do feto e diminuição da perfusão placentária. Então, o líquido diminuído e não rompeu a bolsa é sofrimento fetal crônico. Tá? Então, ela tem uma pressão alta e tem um ILA diminuído, uma diminuição leve. Quais os provados diagnósticos? Provado diagnóstico, oligodraminia leve por DEG, né? E ela está em trabalho de parto na fase
passiva. Passiva. E eu só vou abrir o partograma na fase ativa. Então, aqui o Porque se eu partograma- abrir o partograma na fase passiva, o que vai acontecer? Ele vai ficar se arrastando e vai parecer que ela está diante de um quadro de quê? De distócia, que não está evoluindo. E aí eu começo a mudar a conduta médica. E eu começo a ir para uma cesárea, sendo que não estava na hora ainda dela Isso ir para a tudo é por cesárea. causa dos 2 centímetros de Dos 2 dilatação centímetros dela. e 1 centímetro aqui. Só abre o partograma a partir de 3 centímetros. 3 centímetros ou o quadro de trabalho de parto. O que é o trabalho de parto? 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, com duração de 60 segundos, ou 1 minuto, tanto faz, com, 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, com duração de 1 minuto. Tá? E o colo dilatado de 2 a 3 centímetros. Então, ela está começando, ela está em pródromo de trabalho de parto. Essa fase latente é também chamada pródromo de trabalho de parto. A conduta seria expectante. Colo dilatado 3 centímetros. A fase ativa? É. Colo, não. 2 a 3 centímetros. Acima de 2 a 3 centímetros. Ela está com 2, ela está entrando em trabalho de parto. Uma contração A cada 10 minutos. Então, a conduta seria Tem que internar. expectante. Tem que internar essa paciente, por quê? Porque ela está com a pressão alta. E ela está em início de trabalho de parto e ela está com o ILA diminuído. Ah, então a conduta seria internação e o E tratamento, soro. é, Da hipertensão. tratamento da O hipertensão. tratamento correto é o seguinte: internação dessa paciente, acompanhamento, tá? Aí é solicitado ou a cardiotocografia ou o Doppler, para poder ver como é que está esse feto, certo? E tratamento da pressão, porque essa paciente está com 32 semanas. Eu tenho que ganhar tempo com esse feto para ele poder deixar de ser prematuro. Então o tratamento aí é acompanhamento clínico. Professor, ela poderia parar nesses 2 centímetros E ficar até o 9º mês? Pode. E ela poderia fazer o contrário também. Ela entrar com 4 centímetros de dilatação, com contração, e eu tentar melhorar essa pressão dela, eu melhoro a pressão e faço medicação para inibir as contrações, aí esse colo volta a fechar outra vez. Ele pode voltar. Se não voltar, pode dar infecção. Se não voltar, aumenta o meu risco de infecção. Mas se ela tiver com bolsa íntegra, o quadro é melhor. Se ela tiver com bolsa rota, o quadro é pior. Aí tem que interromper. Aqui no caso, então, Não necessariamente, porque eu só interrompo quando começa a apresentar risco de infecção. Isso. Quais são os riscos de infecção que eu vou perceber? O paciente está com bolsa rota, ela começa a ter febre, ela começa a ter aumento da pressão, aumento da temperatura vaginal e o hemograma dela que começa a apresentar alteração, com leucocitose, com desvio para a esquerda, aumento do VHS, ok? Então, assim, ó, eu tenho um feto, ele é muito prematuro e a paciente está com bolsa rota. Eu tiro logo esse feto que é muito prematuro e vai ter risco, ou eu espero, por exemplo, ela está com infecção, eu faço antibiótico para ela e depois eu espero esse feto amadurecer infecção, e eu tiro. tenho que tirar. Independente, eu tenho que tirar. Exatamente, infecção. É muito melhor eu tirar um feto prematuro sem infecção do que um prematuro com infecção, porque aí a chance dele é muito menor. Mas no caso, estou falando de leucocitose, mas no caso da gestão, a leucocitose lá para cima de 18, 20 mil. Não, eu tenho que considerar a leucocitose com um desvio para a esquerda, bastão, presença de bastão. Ela não vai ter bastão. Se ela tiver lá 14 mil, 15 mil leucócitos com 3, 4 bastões, ela já está tendo desvio para a esquerda. Porque na gestante já. Não faria o Na, partograma. na gestante, ela tem uma leucocitose leve. Agora, o que tem leucocitose é no pós-parto imediato. Depois que ela ganha, tanto na cesárea quanto no parto normal, nas primeiras 24, 48 horas, ela faz leucocitose sem desvio para a esquerda, tá? Mas a gestante por si só não faz leucocitose, não. Eu sei que não Tá? faria, escreveria Ela que tem não faria, mas aumento um botaria pouquinho, mas como não faria. tem leucocitose. Sim, senhor. Aqui, professor, como ficaria o partograma? Assim? Continuaria assim, porque só depois? Olha, Tem que eu fazer. particularmente não brinquei com partograma. Então, deixa eu te Porque se eu vou perguntar. internar essa paciente, para controlar a pressão e inibir o trabalho de parto Então, prematuro, deixa eu te Mas vai deixar perguntar. essa resposta? Se eu mudar agora aqui, ela está com 8 Não centímetros faria. de dilatação. Como ficaria o ela está partograma? com 8 centímetros de dilatação. Como ficaria o Não, e partograma aumenta dela? também, né? É, já aumentou. E aqui, ó. Aí veio aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu não vou abrir aqui o partograma? Tá, O Humberto ensinou o que para vocês? Ele tentou, mas Eu não tenho que ir na entendi linha nada. do Humberto, senão eu vou meio Mas que isso, ninguém entendeu nada que ele explicou. Ele ensinou assim, que você vai marcar aqui, as 3 primeiras horas. O início, vai abrir o partograma aqui. isso, você não vai contar assim 0, 1, por exemplo, ela É, você chegou não às conta 8, as né? Você não vai contar essa como
Oitava hora. isso. A primeira hora já é 8 horas. Ah, então aí depois ele abriu o partograma. Isso que chegou, entendeu? A primeira Então hora tá. já é a hora. Então vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Se eu puser 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui é 0. Pode pôr? Pode riscar? Uhum, claro. É um Menos raciocínio 1, que deu menos de 2, resolver, mas... menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Esse aqui é o plano de Deli. O plano 0 é o nível da espinha esquiática. Não, esse aqui, ó, Longitudinal? é espinha esquiática. Quando você toca lá pela vagina, é espinha esquiática que fica Não é dentro da ilíaca, não. vagina. É esquiática. Aqui é crista ilíaca antero superior e póstero superior. Antero superior e póstero inferior. Ah, Mas é um plano longitudinal, né? é o plano Transversal. 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 Imagine a paciente com a perna aberta, tá? Ela tá, quando eu toco dentro da vagina, eu vou procurar do lado aonde que é a espinha esquiática ou ciática, vocês vão ver no livro fala esquiática, tá? É aonde que eu toco essa protuberância. Esse é o plano 0. Tudo que for para cima dela é negativo. Negativo porque significa que o feto está alto. Tudo que for para baixo dela é positivo. Se for 1 centímetro para cima dela, menos 1. Se for 2 centímetros para cima, menos 2. E se for para baixo, mais 1, mais 2 ou mais 3. Tá? Então, vocês abriram aqui nessa primeira hora. Aqui, nós vamos ter a dilatação. Aí a dilatação vem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? Ela está 8 centímetros, certo? E está com quanto? Está com 8 centímetros de dilatação. Não é 8 horas, né? Não, E 1 centímetro? 8 horas, ela está com 8 centímetros de dilatação. E aqui, existe algumas formas assim, ó. Que você põe a bolinha para mostrar onde está o polo cefálico. E põe com um triângulo para mostrar a altura da apresentação. Ah, ele falou isso. Tá? Então, por exemplo, se ela está com 8 centímetros, é uma paciente que o feto já dilatou muito. E aí a apresentação provavelmente já vai estar baixa, ele deve estar com mais 1 ou mais 2. Aí ela vem aqui assim, ó. Tá? Está com 8 centímetros, na altura mais 2. Mas provavelmente. Tá? Não, porque você falou. Não, assim, ó, eu tô imaginando Você tá que uma suposição. uma paciente para chegar a 8 centímetros, ele não chega a 8 centímetros e o feto vai estar lá menos 2. Aí isso entendi. pode acontecer. Mas isso aí eu coloco Não. mais ou menos o. Não, Como no vai meu tá? exame, porque eu toquei. Mas aí se eu- ele não me dá esse valor? Não, mas aí no quadro clínico ele tem que te dar. Ah, ele vai me dar. Vai te dar pra você poder. Entendi. Entendeu? Tá. Eu estou supondo que no caso clínico está falando que está com 8 centímetros e no E a plano mais mais 2. dois. E no plano mais 2. Tá? Então tá aqui. Tá. Aí aqui, ó, da terceira hora em diante, não é? Que abriu da terceira hora, ele tem 3 centímetros aqui assim. Aí, se não me engano, é 1, 2, 3, não é? 3 ou 4, né? É. 4 depois ali. Agora eu não lembro. 4, eu acho. 4. É, e a outra vem aqui assim. Que é o hospital. Essa linha é de alerta É 4, né? 4, professor. e essa linha, essa aqui é de alerta E aquela de ação. e essa aqui é de ação. Como que é isso? Se ele estiver acompanhando isso aqui, tranquilo, tá? Se chegou aqui nessa linha e não resolveu, eu tenho que resolver. Ele está falando que é ação. Eu tenho que tomar alguma ação. Qual que é a ação? Parto. Eu vou fazer o parto. Ou eu vou induzir o parto para ele nascer rapidão, ou então eu vou para cesárea. Professor, Né? então acima de 8 centímetros já é ação. Não tem nem que fazer partograma. Acima Não. de 8, 9, 10 centímetros já é parto, não? Não. O paciente pode dilatar até quando? Pode dilatar até 10 e o feto não nascer, porque ele pode ter uma distócia exatamente aí. Aí o que acontece? Esse feto vai arrastando. Olha só para você poder ver. Aí passaram-se 4 horas. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Esse feto continua aqui e na apresentação mais 2. Olha só como é que ele está entrando aqui. Ele está passando dessa linha aqui, ó. Eu começo a ver que alguma coisa está errada. Esse feto está com 8 centímetros, já tem 4 horas que ele está lá e ele não progrediu nada. Eu tenho que fazer tenho que tomar alguma atitude. Eu vou pôr algum soro para poder esse feto descer, essas contrações aumentarem. Ou então, aí passou mais 2 horas, olha aqui, ó. Esse feto está aqui com 8 centímetros e continua no plano mais 2. Eu estou na linha de ação. Eu Na tenho que hora, tomar uma né? atitude, senão esse feto vai ao Vai ar. morrer. Tá entendendo? Tá? Entendi. Agora eu não sei se isso aí foi o que o Beth ensinou pra vocês. Eu não Mas isso sei. tá certo de qualquer forma. Se a gente fizer desse